Hoje. A gente te conecta com a notícia. A música capixaba tem muitos artistas talentosos e bandas a serem descobertas, a gente já sabe. Mas apesar disso, as dificuldades enfrentadas pelo cenário musical do Espírito Santo ainda é uma realidade. Seja por falta de adesão do público local, de investimentos ou desconhecimento dos meios para conseguir os tão famosos recursos, os artistas ainda assim seguem e os festivais se tornam uma boa oportunidade para lançar esses artistas ou expandir para o público capixaba. E para conversar com a gente sobre a importância dos festivais para o fomento da música capixaba, trouxemos ao nosso ES Ouve Simone Marçal e Daniel Morello, produtores culturais e responsáveis pelo Prêmio da Música Capixaba, do Formemos e outros eventos do circuito. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Bom, para começar, Daniel, eu quero saber o que é a MM Projetos Culturais e os festivais que vocês estão envolvidos para a gente começar a bater esse papo e entender um pouquinho melhor o trabalho de vocês. Bom, a MM Projetos Culturais é Marçal e Morello, né? A gente se reuniu em 2017 para começar a pensar uma ideia de projetos juntos e a partir de 2018 a gente começou a realizar esses projetos e o primeiro desses projetos foi o Formemos, que é uma abreviação de Formação Mercado Musical. Simone veio com uma demanda que já era uma demanda assim, real do que estava faltando aqui no Espírito Santo, que era trazer informação, atualizações do mercado, pessoas do mercado para cá para conhecer, principalmente porque o mercado da música do Espírito Santo não circula nas outras conferências do país. A gente sentiu que era um momento de fazer esse movimento oposto, trazer as pessoas de fora do mercado musical brasileiro para conhecer o mercado musical do Espírito Santo aqui, trazer para cá. Então a gente em 2018 fez essa primeira conferência em maio de 2018, foi bem legal. E a partir daí a gente começou a desenvolver projetos culturais. Na sequência, no ano seguinte, além do Formemos, a gente fez o Maria Calixte Jazz Music Festival, que é o único festival de música instrumental do Espírito Santo. Já aconteceu 4 edições deles. A primeira em Bairro República, a segunda na Mata da Praia, a terceira e a quarta no Parque Cultural Casa do Governador. As 3 últimas teve transmissão ao vivo, dá para ver na íntegra no canal de YouTube do festival. 2 outros grandes projetos que a gente realiza são dissidências desses projetos. Um é o Prêmio da Música Capixaba, que a partir do Formemos a gente sentiu uma demanda de ter um evento que valorizasse e reconhecesse a produção e os profissionais aqui do Espírito Santo. E o Musim é de uma sensação de que as crianças tinham uma relação muito forte com a música e a gente percebeu isso no Festival de Música Instrumental e a gente achou que merecia um evento focado nesse desenvolvimento que a música pode promover para as crianças. Eu venho gravando os nossos programas, fazendo reportagem e fui convidada para gravar uma live, para participar de uma live e que fala sobre empreender é sempre a partir de uma dor. E aí o Daniel começou a falar, a gente se conheceu e a gente percebeu, a gente conversando, né, a gente percebeu, não, a gente identificou isso aí. Vocês se conheceram por conta de atuarem nesse mercado cultural? Como é que foi isso? E essa dor que vocês sentiam, né? Que o mercado sentia, que os artistas, a cultura capixaba sentia, que motivou essa reunião de vocês? A gente se conheceu em 2016, mas eu já fazia produção cultural há muitos anos, o Daniel também já estava na música há muitos anos. Eu sabia quem era e tal, mas conhecer pessoalmente, a gente se conheceu em 2016. Nas reuniões de música para definir editais, políticas públicas e etc. E aí, em 2017, eu comecei a pensar muito em um projeto de vida, que a gente chama, né? O que a gente poderia fazer para movimentar a música, enfim. E aí a gente conversando, a gente percebeu isso. O que acontecia? A gente via as conferências fora daqui, eu ia a gente viaja, a gente vai nos lugares, mas a gente não vê as pessoas daqui. E aí o Formemos surgiu disso, da gente perceber que a música daqui precisava se profissionalizar, precisava melhorar os mecanismos e como é que a gente ia fazer, como é que a gente poderia contribuir.
Aí fizemos um projeto, passou no edital da Secretaria de Cultura. E aí fizemos a primeira edição bem pequenininha, em 2018. E pela reação do público-alvo de vocês viram que era, de fato, essa dor é uma coisa que é sentida pelo mercado. Ela deveria ser mais sentida pelo mercado, né? O mercado cultural tem um pouco de dificuldade de reconhecer que precisa se profissionalizar mais. Mas a gente seguiu. O primeiro foi mais complicado, as pessoas não sabiam nem definir direito o que era o Formemos. E aí depois a gente fez uma comunicação focada nisso. Hoje o Formemos recebeu um prêmio de melhor conferência do Brasil pelo Prêmio Profissionais da Música, que é um prêmio nacional. Entrou para uma lista feita internacionalmente das 80 maiores feiras de música do mundo. Recebeu 2 prêmios da Funarte, então hoje já é um evento consolidado nacionalmente. Mas foi assim, a gente vai identificando ano a ano. Hoje o Formemos é um chapéu, assim que a gente chama. Então, a gente faz a Mostra Formemos, que é uma mostra de documentários sobre música, que envolve música. A gente faz, dentro do evento, a gente faz uma mostra de fotografia, uma mostra de videoclipe. A gente faz o Formemos Lab, que é um laboratório para artistas, que esse ano a gente fez, ele durou 3 meses e para 23 artistas. Começo do ano que vem a gente vai fazer o Formemos Lab Técnica, que é focado em som, luz e palco, preferencialmente mulheres LGBT. Então, a gente vai fazendo inclusão, várias ações entre um Formemos e outro. E aí, o Formemos, ele acaba voltando muito para capacitação, mas também tem essa parte de fechamento de negócio. Você comentou bastante sobre as ações de capacitação, de exibição. Como é que é esse ambiente de negócio que tem ali dentro e como esse fechamento de negócio se correlaciona com a capacitação que é dada no próprio Formemos? Então, o Formemos em si, ele é um evento de negócio. Então, o tempo todo as pessoas estão ali se relacionando. Esse ano a gente trouxe, acho que 55 pessoas do Brasil todo. Então, teve patrocinador, gravadora, TV Globo, TV SBT. Então, teve gente do Brasil todo, de vários setores. E aí, a gente faz painéis de debates, onde essas pessoas falam e conversam. A gente faz a rodada de negócios, e aí sim elas têm esse contato direto. A gente faz o showcase, que são pequenas apresentações dos artistas para essas pessoas. E faz o pitching, que ele é feito dentro de um estúdio para pessoas selecionadas mesmo, contratantes, curadores e players. Agora mesmo a gente acabou de levar o Kael, que é um artista daqui, para participar do Hip Hop Festival de BH, que foi através do Formemos. Acaba que negócios são fechados ali, sabe? E aí o Formemos, ele funciona como uma maneira dos artistas capixabas não ficarem dependendo dos editais públicos, porque é muito difícil a gente sair... no momento que o artista não sai daqui, ele não consegue chegar nesses outros lugares, ele fica dependente do próprio Estado investir. No momento que o Estado não injeta dinheiro, a cultura pode acabar falecendo, digamos assim. Eu não acho que é dependente, não. Eu acho que os editais é um direito de todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que acessar. Eu acho que eles tinham que ser muito maiores. E eu acho que o poder público tem sim que investir na cultura, na arte, porque isso traz turismo, traz renda, enfim. Mas é uma forma. O Formemos é uma forma das pessoas verem o mercado fora da caixinha, né? Sair da caixinha Vitória, Grande Vitória, principalmente, e Espírito Santo, e entender como é que funciona fora. E entender que é mercado, não tem que trabalhar muito, tem que se dedicar muito, tem que investir. E aí hoje a coisa que mais tem é a autogestão de carreira, né? Então ajuda nessa autogestão de carreira. Eu digo dependente porque às vezes existem artistas que vão passar a carreira inteira brigando um edital atrás de edital e não conseguem outras formas de fomento, por isso a dependência. E não veem que eles podem para além disso, né? É porque assim, política pública é uma obrigação do Estado. Cultura é um direito do cidadão. Então, edital não é política pública. Edital é um meio de acesso a uma verba que está ali, né, disponível para a cultura. Existem poucas políticas públicas de fomento. Por isso que, às vezes, a pessoa fica ali rodando nos editais, porque não tem outra coisa, só tem o edital. Pessoas que acham, vai aparecer um ser iluminado e vai falar para ele assim: nossa, você é o artista mais incrível do mundo e eu vou investir em você e você vai explodir. Isso não existe.
Pelo menos hoje em dia não existe. Já existiu, mas hoje em dia não existe. E tem pessoas que pensam assim e vão morrer pensando assim. Já outras pessoas, que essa geração mais jovem e tal, eles estão entendendo que ou eles correm atrás da própria carreira ou eles vão se tornar essas pessoas aí que ficam nesse loop. E aí sim, o Formemos tem essa intenção, mostrar que existe um além aí, né? Ô Daniel, com essa interação e rede entre artistas e produtores, como que pode ser construída de uma forma mais sólida e isso ajudar não só na descoberta de novos talentos, de músicos, também de levar a indústria cultural para o meio público? Daniel hoje tá fácil e difícil falar. É. Não, é fácil e difícil falar porque são ações estruturantes e vontades de pessoas fazem toda a diferença no desenvolvimento de um mercado criativo e cultural de qualquer lugar do mundo. Tem exemplos acontecendo no mundo inteiro de ações que poderiam acontecer para melhorar ou estruturar melhor o nosso mercado. Vão desde ações que têm a ver mais com a indústria, com a noite, por exemplo. Existem os gestores da noite, o prefeito da noite, que é um conceito de você ter uma pessoa que cuida de todas as relações sociais, negociais, de emprego, de trabalho, de entretenimento, de noite, de vida que acontece durante a noite e cuida dessas relações com as comunidades. Por exemplo, a gente tem uma lei do silêncio no Espírito Santo que trata a música como barulho. A gente não tem uma lei que protege a música. Agora parece que está conseguindo se organizar um pouco. Os próprios artistas da música, da voz e violão, eles estão se organizando para organizar o sindicato para chegar num acordo de classe, no mínimo de cachê para eles conseguirem tocar numa noite e seguir com o mínimo de dignidade. E depois a gente tem, se a gente tivesse, se todos os meios de comunicação colocassem a música capixaba como frente delas de defesa da identidade do nosso estado, isso também ajudaria. A gente vai longe, tem soluções que podem ser políticas, como soluções que também vêm da nossa própria reeducação, de se reconhecer e se valorizar, porque só depende do público capixaba levantar essa nossa identidade, como já aconteceu nos anos 2000. Quem pôde viver isso via uma cidade pulsante que só ouvia música capixaba e só gostava de falar disso e defender isso na rua. Vai desde leis, a difusão em massa, proteção à música, aos profissionais, criações de palcos. A gente pode ir para vários lados aí. E tem uma coisa quando você fala de um prefeito da noite, que é uma questão bastante regional, que aqui na região metropolitana a gente tem uma questão de transporte público, que ele tem um horário de término, e isso muitas vezes, alguns festivais que estendam um pouquinho mais, isso é um dificultador para voltar para casa. Inclusive, a nossa desfile de escola de samba é um dos problemas muito retratado. É o ponto de ônibus que às vezes fica muito longe, o ônibus que diz que vai ter um volume maior de ônibus, mas isso não é sentido pela população. Então, são essas pequenas políticas públicas que ajudariam a fomentar a coisa. Na verdade, são acordos, né? Acordos que se fazem. O Rock in Rio faz isso. Ele vai botando ponto de ônibus até lá na porta do festival e faz um acordo com que a coisa funcione 24 horas. Tem que ter vontade do Estado e vontade do poder público e privado para poder as coisas acontecerem. Aqui não tem uma percepção ainda de que a cultura traz dinheiro. Eles falam de turismo como se turismo não incluísse cultura. Exatamente. É o que eu estava aqui pensando alto. Falando que o turismo e a cultura, quando andam de braços dados, é isso aí, né? Do ponto de ônibus, que é uma coisa micro, diante de tantas outras coisas que a gente precisa atingir, alcançar. Mas se pensar de braços dados, de mãos dadas com isso, a gente vai ter um festival no local correto, que vai mexer com a cidade, vai incomodar quem não quer, mas é um incômodo que vai trazer um retorno. Mas então, vale aquela reflexão de que a pessoa vai para a Itália, onde o mercado lá o mercado que dá mais dinheiro na Itália é o mercado turístico. E tem a ver só com cultura a Itália. O que ela entrega para o turismo é cultura. E quando você entende isso, a pessoa prefere ir na Itália ver um músico tocando na praça do que ver esse músico. Quando ele vê esse músico aqui tocando no ponto de ônibus ou no terminal rodoviário, ele acha que o cara é um mendigo. Essa mentalidade a gente tem que mexer nela. Começa ali na base do próprio autoentendimento do que é cultura. Cultura é um modo de agir. O pessoal daqui tem um problema de se importar demais. E aí a cultura é boa desde que ela te atenda. Então é assim, a música é boa desde que ela não esteja perto da minha casa. A música tudo é bom. Festa é ótimo, lá no bairro de lá. Festa é legal, mas bota no bairro de lá que aí eu vou. Não bote no meu bairro. Então isso é muito cultural daqui, né? A pessoa vai pra Salvador, aí é festa o dia inteiro. Ai, que legal, vai pra Salvador. Mas se fizer a mesma coisa aqui, vai denunciar,
A gente vê multas exorbitantes para bar, para quem... Música ao vivo aqui é criminalizada, né? E é um mercado da música também. A gente faz o festival Marianne Calixte, todo ano a gente pensa em não fazer. Posso imaginar. E é um festival maravilhoso, todo mundo acha maravilhoso, mas assim, a gente porque as pessoas não vê o corre, né? O tempo todo a gente tá ouvindo gente reclamando, gente falando que vai botar a polícia lá dentro. E é um festival de música instrumental que termina 11 horas da noite. O próprio festival infantil, antes do festival começar, a pessoa foi lá dizer: eu tô só esperando o primeiro acorde pra acabar com tudo. Essas coisas vão acontecendo, assim, são coisas que ninguém sabe, né? Mas a gente vê uma força, assim, tem gente que faz força pra Vitória virar uma ilha prisional, assim, cada um dentro do seu quadradinho, não pode fazer barulho. Eu acho que é muito cultural mesmo, assim, da gente tentar... Precisa existir, talvez, uma política pública de conscientização de que a cultura tira as pessoas da rua, a cultura dá emprego, gera emprego. É um mercado que mexe, em média, 3,5 bilhões aí por ano. Então, as pessoas não veem a cultura como um mercado mesmo. E aí a gente sempre, na pandemia, a gente brincava muito, né? A gente falava, tira a cultura da sua vida e me fala o que sobra. Tira a arte, tira a TV, tira a música, tira o cinema, tira tudo. Como é que você vive nessa pandemia, dentro de casa, sem nada disso? Mas é tão natural que as pessoas não percebem. O rádio tá ali, a música tá ali, tá tudo bem, enquanto está me servindo, né? Se for para servir o outro, não, aquela música eu não gosto, então aquele lugar é ruim. Né? É muito cultural mesmo. Eu acho que é meio que Brasil, mas aqui eu acho que é um pouquinho mais do que nos outros lugares do Brasil. E uma cerceação da juventude, né? O jovem não pode ser jovem aqui, ele não pode, né? Ele espera até os 18 anos para poder sair de casa, quando sai de casa não pode fazer nada. Não tem rua para ocupar, não pode ir pra praça, não pode... E é a mesma rua que ocupa, que tem um monte de show, que vira espaço do jovem, se tenta criar um ar de gourmetização naquele espaço que acaba fazendo com que aquele espaço se torne inacessível pro jovem que tem menos recursos. Com certeza. Tem que ficar bonitinho. Se não ficar bonitinho, não tá bom, né? Tem que ficar ajeitadinho. Porque você não vai curtir no seu bairro. É o que a maioria dos jovens ouve. ES Hoje. A gente te conecta com a notícia. Vamos falar do Prêmio da Música Capixaba, que ela também é um destaque, teve sua segunda edição esse ano. Queria que falasse um pouquinho de como surgiu essa ideia, né? O Daniel começou falando dos projetos da MM de vocês, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa e de como que ela ganhou essa força nacional. No Formemos, a gente percebia que, às vezes, o artista daqui ele não se sente existente. Né? E aí a gente falava, a gente escreve muito projeto de edital e a gente analisa projeto de edital. E a gente vê que tem editais que até pontuam mais quando você tem um prêmio. E aí a gente ficava pensando, ninguém aqui tem prêmio, né? Eu nunca ganhei um prêmio, assim. Porque ninguém nunca, às vezes, se inscreve num prêmio nacional, aí você vai disputar com uma, né? E aí a gente pensou, vamos fazer um prêmio nosso? Aqui tem até um prêmio, mas é mais ligado para música sertaneja e tal. Não pegava essa galera que a gente mexe, que é a música independente ali, né? E aí a gente resolveu fazer mais uma vez. O primeiro foi através do edital. E a ideia era valorizar e reconhecer. Convidamos curadores de fora do estado, porque com esses curadores vendo toda essa produção, eles iam conhecer. É uma forma de mostrar, tudo que a gente tem aqui. Porque às vezes o Formemos não consegue mostrar tudo. A gente faz, né, 10 showcase, 10 pitch, você não consegue ver tudo. E aí a ideia era essa, assim, era mostrar também de uma forma, difundir a música para algumas pessoas de fora através da premiação. O primeiro foram 18 categorias, né? 18 categorias técnicas e artísticas, e um homenageado, que foi o Flávio Vezoni, do Grupo Mochuara. Aí o segundo já foi para 24 categorias.
E aí, o que acontece? Tem alguns artistas capixabas que não estão aqui, estão morando fora. E isso reverberou em alguns grupos, assim. Então, eu lembro que o Torquato Mariano, que não é capixaba, falou, nossa, tem um grupo de músico aqui que tá rolando o prêmio e tal. Então, esses grupos de WhatsApp fizeram o prêmio chegar em pessoas que não eram daqui. E muitas parcerias dos artistas capixabas em composições com gente de fora que participou do prêmio também impulsionou esse... eu tô aqui concorrendo ao prêmio da música capixaba, vota lá, porque é uma parceria que eu fiz com o artista tal. Então, ele tem a função do encontro, que é uma coisa que não acontece. Ele tem a função da difusão da música capixaba para fora do estado, através desses players, dessas pessoas chaves que têm potencial de, se gostar de alguma coisa, fazer uma diferença. E tem uma fase de voto popular, que é a hora também da gente mostrar para o próprio público capixaba o que aconteceu no ano anterior de produção musical, quem são os destaques de cada ano. Esse ano teve votação de mais de 150 cidades do Brasil todo. Então tem uma mobilização deles ali para eles. E no final, o júri, quem escolhe os três últimos, é a curadoria. São 4 finalistas. O quarto finalista é o voto popular. E quem escolhe o vencedor é a própria classe. Então, quem foi indicado, quem estava como semifinalista e finalista, vota no vencedor. Então, é uma forma deles se reconhecerem. Eu ia perguntar isso, se a cena se apoia. Está começando a se apoiar. É um trabalho de longo prazo e é uma coisa que... Eu pego muito exemplo do Festival de Cinema de Vitória. Como ele acontece há 30 edições, gerações de pessoas formadas em audiovisual se encontram naquele momento, porque está cada um cuidando da sua vida, mas naquele momento eles usam do encontro das gerações e aí rolam as conversas e as conexões. Pelo menos eu acredito que o prêmio, com o passar dos anos, vai fazer essa função de... E de formar também, porque muita gente começa indo no prêmio ou no festival que você falou e dali pode ser o start da carreira ou de acreditar que é possível ter um futuro financeiramente válido dentro do meio. É porque também você vê quem você admira segurando um troféu. Você fala, poxa, eu posso chegar lá. Muitos discursos no prêmio, se você vê a transmissão... Quando a gente vê a transmissão, a maioria dos discursos é nessa linha. Poxa, eu nunca pensei que um dia eu ia estar no palco recebendo um prêmio. Então, eu posso, você também pode, né? Eles agradecem muito a mãe, né? A mãe que está sempre ali, que acreditou. A mãe é sempre a... É claro, né, gente? Aquela bateria que você começou tocando, que você, na verdade, começou fazendo um barulhão até virar, né, de Exatamente. Fato. E esse ano a gente fez uma confraternização após. Esse ano o homenageado foi o Edson Papo Furado. E aí a gente fez uma confraternização depois e aí juntamos todos os finalistas numa festa e tal. Então... foi muito significante, assim, para eles. Todos eles falaram, nossa, a gente nunca... Porque eles estavam juntos, né? A música não se encontra, porque eles estão sempre trabalhando, cada um no seu canto. Então, é uma forma deles se encontrarem. Foi bem bacana. E aí, esse ano, a gente fez através da Lei de Incentivo à Cultura Estadual, que é nova, né? Primeiro, a gente fez edital. A gente faz sempre por lei de incentivo ou edital, todos os nossos projetos, porque eles são gratuitos. Então, a gente precisa do incentivo para o patrocínio chegar. E aí, a segunda edição foi pela LIC. E falando de festival, né? A gente geralmente usa isso para jogar os artistas para cima. Vocês que estão envolvidos em festival, qual a importância para quem empreende nesse mercado conseguir realizar um festival, organizar um festival e botar para fora? E qual a vantagem para os empresários de investirem nesse tipo de evento? Que festival é mais complicadinho de organizar, não é um showzinho aqui, um show lá, não é uma agenda fácil que tem que juntar um monte de gente no mesmo dia. E normalmente você precisa garantir um público bastante grande para isso ser sustentável. O festival é uma junção de vários artistas. Então, para o artista é bom porque ele tá junto com outros artistas ali se apresentando, às vezes, para um público que nem conhece ele ainda. E aí um soma no público do outro. Exatamente. Às vezes você vai para assistir um cara e assiste o outro e, pô, gostei desse cara, vou começar a ouvir esse cara. Então, o festival tem um pouco dessa função de levar novos artistas para o público. Tem vários tipos de festival, né? Tem festival de marca, que a gente chama,
que são festivais grandes, com grandes marcas, que levam grandes artistas. Aqueles que começam a anunciar, a gente fica 30 meses antes ouvindo anunciar artista. Aquele festival que a marca vem antes do nome. Também. Que tá tudo bem, eles existem, eles precisam existir. E tem, a gente foca muito na música independente. Então, a gente é nessa linha aí dos festivais que a gente chama de festivais menores. Que é muito isso, é difusão. Pra gente que faz, é legal, a gente tá vendo, a gente vê os artistas crescendo no processo, a gente vê a participação do público. Hoje, por exemplo, o Marian, ele é gratuito, né? Então, a gente distribui ingresso antecipado, porque na Casa do Governador tem uma limitação de público e tal. Tirando as críticas, que as pessoas acham que a gente não tem direito de distribuir ingresso porque é gratuito, os ingressos acabam em 20 minutos. Então, assim, a gente abre 20 minutos depois acabou. E é um festival exclusivamente instrumental. O que acontece? O que acontece muito? As pessoas aprovam o projeto na lei de incentivo como instrumental, porque ele tem mais incentivo, mas colocam cantores e tal para trazer público. A gente optou por levar a coisa de forma correta e fazer ele realmente 100% instrumental. E a gente conseguiu público dessa forma. Ou seja, a música, ela consegue formar público. Isso é gratificante. Você vê criança, a gente gera um coral da terceira idade também. Então, assim, a gente vê a música desde da primeira idade até a terceira idade. E ela é muito transformadora. Então, pra gente, a satisfação é entender que a música tem um grande poder de transformação. É talvez o maior vetor de transformação social que existe. As pessoas, a música e talvez o esporte ali. Mas a cultura em si mas a música ela é muito forte. Porque a música ela tá em tudo. A música ela tá no audiovisual, ela tá no rádio, na TV, no cinema, qualquer lugar a música tá. Então a gente tá até com um projeto agora de um outro festival, que aí vai ser um festival de música independente cantada, porque a gente é muito cobrado em relação a isso, porque o Formemos ele tem os shows no final ali, mas não é só um festival, né? Ele é uma conferência, ele foca mais na conferência do que no festival em si. Mas é isso, assim, eu acho que a satisfação de quem faz é ver que existe um público, ver que o público pode apreciar, principalmente a música nova. A gente faz muitas apostas. Então, assim, no Marian mesmo, esse ano a gente já tinha colocado uma vez, mas botamos a Thaisa Pisolato, que é uma instrumentista daqui, que faz uma música, ela é teclado, bateria e uma coisa mais eletrônica. Ela encantou um monte de gente. O tempo todo as pessoas ficavam falando, nossa, é aquela menina. Então, é uma forma da gente conseguir abrir um pouco de espaço para esses artistas que estão começando e, ao mesmo tempo, a gente traz artistas que a gente acha... Trouxemos o Hermeto Pascoal, trouxemos o Hamilton de Holanda, então, que são artistas também instrumentais e que têm público, e a ideia do Festival Instrumental é essa, é mostrar que a música instrumental pode estar além da música erudita. Ela pode ter vários estilos dentro da música instrumental, então a gente faz isso. A gente coloca vários estilos. A gente já trouxe um duo chileno, a gente já trouxe um duo argentino, então a gente coloca vários estilos dentro da música instrumental. E o Formemos é mostrar artista novo mesmo, artista que está querendo no processo, e aí a gente consegue fazer isso, porque a gente bota... Até mesmo esse ano, por exemplo, teve Lordose para Leão no showcase do Formemos, entendeu? Então, aos pouquinhos a gente está conseguindo juntar gerações também e fazer um balaio. Os festivais hoje são cobrados de ser muito mais que um festival. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as ODS, meio que refletem muito no que o festival pode contribuir para ajudar na sociedade como um todo. Então, assim, hoje em dia os festivais eles fazem uma função tipo da escola. Todos os problemas do mundo podem ser resolvidos num festival. Então, sempre tem que ter uma mensagem de conscientização ambiental, sempre tem que ter ações sociais, ações de democratização de acesso, ações de feiras criativas, coisas que trabalham com essas ODS mesmo da ONU. É isso que faz um patrocinador olhar pro festival e achar interessante participar para além do festival em si. Então, o festival ele pega uma função pedagógica, educacional, ambiental e social muito grande também, para além somente da cultural.
Nós estamos conversando com Daniel Morello e Simone Marçal, produtores culturais. Vocês já falaram algumas coisas, mas eu vou perguntar sobre os maiores desafios. Já falamos sobre falta de política pública, de não olhar a cultura como peça-chave no turismo. Falamos também dos editais não investirem o quanto deveriam investir, né, para abrir, para dar mais oportunidades, das críticas e as reclamações, porque os convites foram distribuídos da forma como a gente optou por escolher, por distribuir. Mas eu queria que vocês dissessem, porque esses são alguns, mas há outros desafios e outros... Parece que só tem coisa ruim, né? Não tem, não. Não, com certeza não. Senão vocês não estavam aí fazendo, porque, né, a gente não vai só na chapuletada. O maior desafio de um produtor cultural é captar, é viabilizar financeiramente um projeto, é convencer esse patrocinador de que vale a pena. É um dos maiores desafios. Com certeza, para todo mundo. É chegar nas pessoas certas, é um mercado que não é tão simples assim, você acessar as pessoas que você deseja. Todo artista gostaria de bater na porta do Rock in Rio e chegar, ou bater na porta da Sony e ser abraçado. Não é fácil assim o acesso. É com dinheiro que se faz as coisas. Então, assim, para um artista conseguir chegar em outros mercados, ele tem que investir muito. E às vezes ele não tem que investir. Ele não consegue investir. A gente viaja muito para outros festivais, assim, para representar o Formemos e tal. E eu tenho defendido muito a fala a gente precisa viver de cultura. Em geral, a gente sobrevive de cultura. Né? Em geral, a pessoa faz música e é manicure, faz música e faz outras coisas. E isso é muito difícil, porque a pessoa tem, às vezes, eu vejo as mulheres principalmente, né? Elas têm que trabalhar, cuidar de filho e fazer a música ou fazer a arte dela. E é muito criminalizado, né? É sempre assim, você é músico, mas você trabalha com o quê? Você sabe que, recentemente, uma cantora capixaba furou comigo numa gravação e eu não tinha como desmarcar porque a gente fez uma série de gravações e ela me mandou 1000 desculpas e ela falou assim, e ela me parece que tem contrato com uma gravadora. É porque o meu namorado tem um restaurante de comida japonesa e quando fechou o restaurante a gente saiu daqui 1h da manhã porque a gente estava limpando. Então, tipo, além de... Ela não vive da arte, como você falou, né? E não tem um incentivo, por mais que teria um contrato com uma gravadora. Contrato com gravadora hoje não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não, só te dá uma... Você só fica preso a uma gravadora, né? Mas existem muitos selos, existe um mercado. É uma indústria, né? Não tem jeito. Tem regras e, às vezes, as regras são difíceis. Mas eu acho que a gente tem que achar esse caminho aí, das pessoas conseguirem viver da arte que fazem, e não serem criminalizadas por isso, assim. É como se a pessoa que opta por viver de cultura, ela sempre tem nossa, como? Né? Como assim? E aí eu falo de tudo, assim. Eu acho que todos os meios, assim, tirando... Você vai fazer televisão, aí, tirando os grandes âncoras nacionais, as pessoas vivem muito numa dificuldade. Você vai fazer música, tirando os grandes artistas, é muita dificuldade. Então, tudo que é relacionado à arte, no Brasil, é muito difícil. E a gente vê muito quando a gente faz os projetos, assim, quando a gente realiza os projetos. Várias pessoas no Brasil falam assim, vocês têm que cobrar ingresso. Vocês têm que começar a monetizar nos ingressos, porque viver só de lei de incentivo e tal, é muito difícil. Sabe, todos os nossos projetos são gratuitos. Se a gente começar a cobrar, a gente vai diminuir o acesso. Tem várias discussões, assim, né, relacionadas a isso. E, além de tudo, a gente está no mercado de muita pilantragem. Então, a gente tem muita gente que passa a perna mesmo, e aí você fica ali, sabe, sempre dando um passo para trás para dar um passo para frente. E com a gente tem um monte de artista. Um monte de artista que está começando, um monte de artista que às vezes já tem 20 anos de mercado e ainda não conseguiu, mas ainda quer conseguir e não é fácil, assim. Então, eu acho que um dos maiores desafios é a gente conseguir ter dignidade financeira. Sabe? Poder trabalhar e receber dignamente pelo trabalho, e aí toda a cadeia, né? Desde a pessoa desde o segurança, da limpeza, né? Para fazer um festival, a gente tem uma cadeia gigante. Esse último Marian,
As meninas estavam fazendo, porque lá na Casa do Governador você tem que ter um credenciamento para entrar, até de quem trabalha, porque lá tem uma segurança e tal. E aí a gente chegou numa lista de 350 pessoas trabalhando. E a gente nem tinha essa noção, porque, né, o cara vem, aí ele traz 10 pessoas com ele para montar um negócio. Ou o cara vem botar o banheiro, tem 3 pessoas com ele. Então, nessa lista tinha 350 pessoas. Então, um festival de 2 dias movimentou, no mínimo, 350 pessoas trabalhando diretamente. Né? Então, por que isso não tem o valor que deveria ter? Né? Precisa ter. Esse ano a gente fez um dia infantil no Marian. Então, ele ficou 3 dias, a gente conseguiu uma parceria com o Banestes, e aí a gente fez. Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa que empresas entendam os projetos. Esses dias eu estava no evento, aí tinha uma patrocinadora grande, assim, de uma empresa, e ela só falava de marketing. E aí eu falei, dentro das empresas tem alguém que entende de cultura ou só marketing? Porque são coisas diferentes. E aí tem esses festivais de marca. Uma coisa é você chegar e falar assim, olha, eu tive um lucro de 1 bilhão e tô dando R$50 pra cultura, isso é marketing. Outra coisa é investimento em cultura. É a pessoa entender que tem projeto que tem realmente valor cultural, é de difusão, é de valorização, e tem projeto que é só para botar sua marca. E tá tudo bem também. Mas aí o que é para botar sua marca, usa a verba de marketing, porque a gente te devolve 100% o marketing, o festival de marca não. Né? Tudo bem que o retorno dali é gigante comercialmente, mas há um entendimento de valor cultural? Eu acho que não. Na maioria das empresas não tem. Então, os desafios são esses, assim, é você convencer uma empresa de que um projeto que não alcança 50 mil pessoas por dia e que não é um grande festival de marca, mas tem valor, ele é médio e grande prazo, ele vai mostrar resultado, e aí tudo gira em torno da captação. Né, de você conseguir viabilizar, principalmente a gente que faz projeto de graça, projeto gratuito, que é mais difícil. E a primeira empresa que chegar e apoiar o festival pequeno, que forma um monte de gente, vai ganhar um boca a boca gratuito gigantesco, porque um monte de artista vai ser formado dali e vai falar, olha, só consegui porque tal empresa resolveu a parada. É isso, assim, a gente tem... É uma cadeia grande que ela é um pouco invisibilizada, assim, sabe? As pessoas não veem muito, elas acham que é feito, que é fácil fazer. Bom, vou agradecer essa dupla do MM Projetos Culturais e eu quero saber como é que a gente encontra vocês. Daniel, que você que tá mais quietinho aí, como é que a gente acha vocês? Nas redes sociais. Eu acho que no Instagram é fácil, é MM Projetos Culturais, @MM Projetos Culturais. Todos os nossos projetos têm um Instagram próprio. Tá no MM Projetos Culturais. Lá você consegue acessar também. A gente tem o próprio site da MM Projetos Culturais, bem como todos os projetos têm o seu próprio canal de YouTube com conteúdos próprios. Então, vale a pena, por exemplo, tem o Formemos em Casa, que são todas as palestras... Todos os painéis que já aconteceu nas últimas 3 edições foram gravados. Inclusive, o da última edição tá rolando agora. Toda terça e sexta, 19 horas, hoje vai entrar o segundo painel. Então, quem não pôde vir no evento... Consegue acessar a possibilidade o conteúdo. De assistir os painéis através do YouTube. É outra ação. E é muito interessante, assim, os painéis, por mais que as pessoas não acreditem, quando a gente para ver o painel, tem tanta informação interessante, derradeira, transformadora, que é uma questão de vontade mesmo, assim, de você buscar o conteúdo, buscar conhecimento. Hoje mesmo tem um painel com a Fernanda Takai, a Thier, o Gustavo, do Teatro Mágico. Então, eles falam sobre carreira, é bem legal, assim, 19 horas. Muito interessante mesmo. E é isso, assim, a gente não para de produzir, a gente está tentando, sim, viabilizar o ano que vem para poder respirar, mas é isso. O ano que vem o Formemos deve acontecer, esse ano aconteceu no segundo semestre. O ano que vem deve voltar para o primeiro semestre, a gente gosta de fazer ele ali maio, junho. Estamos tentando fazer ele voltar, porque o segundo semestre tem muito festival no Brasil todo. Então, às vezes, a gente não consegue trazer os curadores porque eles estão realizando. Então, a gente gosta de fazer no primeiro. Em outras jornadas. É isso. O ES Ouve, toda semana, tem aqui o objetivo de discutir, informar e refletir. O nosso podcast tem a produção da Lídia Lourenço, a apresentação da Dani Coutinho, que está aqui do meu lado, e minha, Eduardo Couto. A edição é minha e a direção de jornalismo é da Daniela Coutinho. Galera, aquele abraço. Obrigada, e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigadão.
seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. E nos siga nas redes sociais com @eshoje e no nosso canal do YouTube.